meu nome é Paulo Sérgio Camargo, sou especialista em linguagem corporal e neurociências, e também grafologia. Hoje nós vamos analisar a escrita da Monique Medeiros, a mãe do Henry, que está presa no Rio de Janeiro, acusada de matar o filho. Evidentemente que nós temos que fazer várias considerações antes de analisar essa escrita. Há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, um aluno meu chegou com um bilhete do pai e disse: eu vou desistir da grafologia porque a escrita do meu pai parece que ele é louco, mas meu pai eu conheço, não é louco. Eu olhei o bilhete, examinei e disse o seguinte: onde seu pai escreveu esse bilhete? Ah, meu pai escreveu dentro de um ônibus na viagem para cá, para Porto Alegre. Pois bem, dentro de um ônibus a escrita vai ficar tremida, misturada, torcida, etc. Ou seja, as condições que a escrita foi executada são de suma importância para o grafólogo. Então, a Monique está presa, acusada de matar o filho, então ela está num estresse, em estado de nervosismo, depressivo, e seja lá o que for, essas condições devem ser avaliadas quando vocês observam uma escrita. Eu observei muitas pessoas querendo fazer avaliações aí no sentido de chutar cachorro morto. Me perdoe o termo, mas as pessoas querem sangue. O grafólogo ou especialista em linguagem corporal, quando analisa qualquer coisa, ele tem que ser o mais isento possível. Ele não pode se emocionar com aquilo que ele está vendo, porque ele pode comprometer a análise grafológica. A par disso, tem a competência também. Então, muitas pessoas analisaram essa escrita e falaram algumas bobagens. Espero não falar tanta bobagens quanto ela. Mas vamos analisar, então, aqui alguns trechos da escrita da Monique. Então, vamos lá. Esse primeiro trecho aqui é importantíssimo porque você observa uma escrita limpa, uma escrita organizada. Aí nós temos que voltar a Jaman. Jaman diz que uma escrita organizada é quando ela parte do princípio caligráfico, entre outras categorias, entre outras espécies. Vejam que é uma escrita altamente legível, não invasiva. Isso já depõe a favor de quem escreve. Primeira característica que eu quero observar são as palavras reflexas baseadas nas teorias de Kurt Vonnegut. Quando ela escreve pessoa boa, fui uma pessoa boa, ela já se coloca no passado, né? Hoje ela se considera má. O boi é ascendente, é uma palavra reflexa que indica elan. A escrita ascendente sempre indica vitalidade, energia. Embora o Crépy-Jaman já falasse no início do século passado que muitas escritas ascendentes são de pessoas que têm depressão. E quando ela fala não mereço, vejam que o M do não mereço, ele aumenta um pouco. Está sendo condenada, diminui um pouco. Então ela acredita que não merece mesmo ser acusada disso. Observe agora a palavra crime. Quando ela diz a palavra crime, existe um escalonamento, cai. Isso causa tensão e estresse. Que não cometi, ascendente. Ela acredita realmente que não cometeu e nunca cobertei maldade. Aqui nós podemos observar uma certa mentira, porque vejam a dimensão da palavra nunca é a dimensão da palavra maldade. E a palavra acobertei diminui um pouco. Um pouco, mas é interessante porque ela se encolhe. Então, ela realmente não acredita. Ela está dizendo, mas não acredita. Ela sabe que ela acobertou. Olhe o tamanho da letra A e olhe o tamanho da próxima letra A. Como nós sabemos, o tamanho da escrita não é medido pela a distância da zona superior e da zona inferior. O tamanho da escrita é medido pelo tamanho da zona média. Alguns autores falam do tamanho das ovais. Portanto, a oval da palavra nunca é maior que a da próxima. Então, a letra nunca é maior que a palavra
acobertei. E observem abaixo, quando eu fui a melhor mãe, o fui também se encolhe. Quer dizer que é uma tensão, uma preocupação. Esse fui tem muito a ver com o que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a escrita, o eixo da escrita. Essa escrita, em termos de dimensão, é uma escrita compensada. A palavra foi. Atrofia-se uma zona, que é a zona superior, a zona média se mantém um pouco, diminui um pouco, e a zona inferior é maior. São características de escrita compensada. E vejam aqui que ela fala, nunca bati. O bati tem uma queda. Toda mãe já deve ter encostado, dado um tranco no filho. Não estou justificando a favor nem contra ela. Mas no caso aqui, vejam só, o que se percebe aqui é que, quando ela fala não acobertei, ela acobertou e ela acredita que não cometeu o crime. Vamos para a próxima fase, que são letras coladas. Letras coladas é quando você escreve uma letra ligada à outra. A dossata da escola italiana. A letra colada, dossata da escola italiana é um conceito de Moretti extremamente interessante, que uma pessoa disse que é premeditação, ela para raciocinar e fazer outra coisa. Coisa nenhuma. Porque, veja só, aqui não existe parada, ela já sai do outro, sai de uma letra e entra na outra. Não existe parada, não existe premeditação, existe o gesto, um consequente atrás do outro. As letras coladas, a primeira interpretação clássica é ansiedade. As pessoas que escrevem com letras coladas ficam ansiedade, que é um dos males do nosso tempo. E olha o que diz o padre Girolamo Moretti, que é o criador da escola italiana de grafologia. Sobre o perfil psíquico, a ansiedade e a preocupação se revelam com maior intensidade e com efeitos mais negativos. Não consegue decidir. Cada obstáculo lhe infunde medo, vê iminentes perigos alheios. Considera que as desgraças e as desventuras são somente possíveis. Essa é uma das partes da interpretação da letra colada feita pelo padre Girolamo Moretti. Na realidade, essa é uma complementação, está no livro de dois discípulos do Moretti, que é o Torbidoni e o Zanin, dois padres também. Observem aqui, então, a letra colada, que começa com ansiedade, falta de decisão. Não tem nada a ver com premeditação. Não sei de onde, de repente tem algum autor que a gente não conhece, né? A escrita, Debouchet, um grafólogo renomado, mas já meio antigo, já falecido, ele fala de direções psíquicas. Direções psíquicas, a escrita acima interesses espirituais, intelectuais, abaixo materiais. E a zona das ovais, que é a zona média. Então, quando a pessoa escreve com a zona superior maior, interesses espirituais e intelectuais. A zona inferior maior, materialismo, sensualidade, sexualidade, etc., instinto. Observem, então, que a zona superior é atrofiada e a zona inferior é maior. Então, o eixo da escrita, as direções psíquicas da Monique estão centradas na zona média e abaixo. Isso não depõe ou não vai contra, simplesmente faz parte da personalidade dela. E essa escrita, a palavra nunca, tem outra característica, que é uma escrita rebaixada. A escrita rebaixada é quando você atrofia a zona superior e a zona inferior. A escrita se concentra no meio das ovais. E o eixo vertical, quando você começa a escrever, olha só, você começa a escrever no meio da escrita oval, e quando você faz o gesto para baixo, é eu. É eu. Quando você faz o gesto para cima, é intelectualidade, misticismo, etc. Então, esses dois eixos, quando a escrita é muito vertical, a pessoa está centrada no eu, no ego, nela. Aqui nós não estamos analisando se é defeito ou não, por enquanto. Mas vejam esse pequeno traço aqui, que é um traço que o Marquesan chama traço da brutalidade. É um traço da agressividade.
Mas toda vez que você for analisar uma escrita, tenha em mente o seguinte: você tem que basear em 3 princípios. Traços de risco, que é o primeiro. O segundo, traços agravantes, que são aqueles traços que seria a gasolina na fogueira, mas tem os traços atenuantes. Os traços atenuantes podem diminuir os agravantes e os traços de risco. Então, toda a teoria é baseada nesse livro, Personalidade e Risco, que eu escrevi, e tem muita coisa dessa minha amiga que mora no Havaí e escreveu esse baita livro, Danger Between the Lines, Perigo entre as Linhas, que ela fala também, acompanha mais ou menos as minhas teorias, e eu acompanho as teorias dela. Nós já trocamos várias informações, já falamos algumas vezes via videoconferência. É uma grafóloga excepcional, a Kimon Ioneta. No caso, para se avaliar se a pessoa é de risco ou não, nós teríamos que fazer os traços de risco, atenuantes e agravantes, sendo que os atenuantes podem anular os de risco. Um exemplo: ser agressivo não é o mais importante, ter agressividade não é o mais importante, é o que você faz com essa agressividade, a maneira que você canaliza essa agressividade. E aqui, nesse tempo, nós caímos em outro fato extremamente interessante dessa escrita aqui, que eu, algumas vezes, gosto de me interagir com vários grafólogos em todo o mundo, e algumas pessoas disseram que essa escrita era angulosa. E a pessoa afirmou 1, 2 ou 3 vezes que era angulosa e resolveu bater o pé, então vamos lá, que seja. Mas essa escrita não é angulosa. Qualquer escola, eu discuti com vários autores renomados no mundo, a minha preocupação da determinação precisa dos gêneros e espécie. E fiquei horas e horas na Espanha conversando com meu amigo Xandró, saudoso mestre, sobre a definição de escrita angulosa. E nós chegamos à seguinte conclusão: que para uma escrita ser angulosa, entre outras coisas, as ovais têm que ser obrigatoriamente, as ovais são obrigatoriamente angulosas. Então, você vê aqui na palavra filho um baita ângulo. Isso não configura a escrita angulosa. O que vai configurar a escrita angulosa é quando aparece esse ângulo e as ovais são angulosas. Tecnicamente, na nossa modesta opinião, não há escrita angulosas sem ovais angulosas. Ponto. É um ponto passivo. Então, essa escrita não é angulosa. A escrita angulosa é um sinal de agressividade. E outro detalhe importantíssimo: não se trabalha a grafologia moderna, tem 10 gêneros grafológicos, expressão, dimensão, velocidade, etc., que não convém conversarmos agora. Mas esses 10 gêneros, os gêneros na grafologia se dividem em espécies, que dividem em modos. Os modos pertencem a uma espécie e as espécies pertencem a um gênero. A inclinação da escrita é um gênero. A escrita inclinada à direita é uma espécie, a escrita inclinada à esquerda é outra espécie. Então, essa espécie pertence ao gênero. Primeiro trabalha com gêneros e espécies, e depois vai ver os pequenos sinais, vão confirmar ou não o que você está vendo. Então, observe essa aqui, o M, o Max Pulver, um grafólogo suíço, criador da escola suíça da grafologia, do simbolismo. Ele diz que a primeira perna é o eu, a segunda é o tu, e a terceira é a sociedade. Vejam que aqui ela dá valor à sociedade. Mas se vocês observarem aqui, na perna do eu, ela está o quê? Existe praticamente aqui, ao meu entender, uma fragmentação. Ela faz a perna, depois ela faz o M. Ela para aqui, ela faz a perna, faz um gancho e depois ela faz o M. Ela faz a segunda perna. Então, essa escrita é uma falsa ligação. Você acha que há uma continuidade aqui, mas não. Ela veio aqui, veja, tem um ganchinho aqui, um arpão, e depois faz isso, depois ela volta e faz a segunda perna. E termina num arpão. Esse arpão, vejam só, e é uma escrita também suspensa, porque ela não vai até a linha de base. Entendeu? Suspensa
ela não se projeta como deveria projetar. E o arpão é tenacidade, resistência, agressividade. E no caso, o arpão voltado para a direita é uma agressividade para o outro. Arpão voltado para a esquerda, agressividade, autoagressividade. Então, existe um quê de agressividade. Nós já vimos ali no traço, esse traço o Marquesan chama traço da brutalidade, mas ela tem um, ou dois, ou três em 29 linhas aí. Então, não é algo que você possa se preocupar, porque os atenuantes são grandes. O traço regressivo para trás, em forma de ponta de agulha, é um traço de defesa autopunitivo. Detalhe, predomina o eixo vertical, então se trata de uma pessoa que o ego está extremamente presente. Ela é egocêntrica. Egocêntrica, existem pequenos sinais de agressividade, mas não uma agressividade extremamente instintiva, como estão dizendo dessa mulher. A direção das linhas reflete a variação de humor da pessoa. Vejam que no começo ela está ascendente. Aqui ela já está o quê? Descendente. A escrita descendente é também um sinal de desânimo, e volta a estar novamente ascendente. Então, as variações de humor, as variações são muito intensas. A emotividade dela está à flor da pele, não por outra que ela está presa. Como eu disse no começo, a pessoa tem que saber o que está acontecendo com ela. Vejam aqui que predomina o eixo vertical. O eixo vertical é o eu. Quando, repetindo, você escreve de cima para baixo, você está sendo personalizado. Você está falando do seu ego, você está dando valor a si. E vejam aqui outra palavra reflexa, fiquei apavorada. Realmente ficou apavorada, porque se você comparar o tamanho da letra I com da letra A, vejam só que existe um aumento da palavra. A tensão, o estresse aumenta a palavra. Então, ela realmente está apavorada. Não poderia ser diferente. E a escrita aqui também volta a ser sinuosa, mas o eixo continua sendo vertical. Esse P aqui, a escola italiana diz que é o P da independência, necessidade de ter autonomia, necessidade de ser independente. E, novamente, aqui, variações muito intensas na direção das linhas. Ou seja, ela está num processo de emocionalidade muito grande. Não poderia ser diferente de jeito nenhum. Essa escrita não é desenhada. A escrita desenhada é muito mais lenta que essa. A escrita desenhada, as palavras são... existe uma igualdade na maioria das palavras. As letras se repetem, e se repetem muito. O T dela é extremamente interessante, porque o T dela é um T combinado, que é sinal de inteligência, nem sempre jogada para fora. No caso aqui, o S colado aqui, o S tem um S em forma de ângulo, que é consciência crítica. Esse G aqui em forma de triângulo, que não está configurado, mas é quase que uma forma de triângulo, percebam, o grafólogo Eric Singer falava despotismo doméstico, ou seja, a pessoa que é gerencial em torno. E o S com ângulos, o Wells dizia que era consciência crítica. Mais uma vez, a zona inferior é bem mais desenvolvida, ou seja, materialismo. E aqui percebo que há uma troca, acredito que uma troca de caneta, mas antes de falar dessa distância aqui da seta, vejam esse S fragmentado, segundo Crépy, uma grafóloga francesa também, que fazia uma torta sensacional. Embora eu nunca soube falar francês e ela falava mal inglês e português, a torta dela era sensacional. Mas ela dizia que esse S é a letra da consciência. E alguns estudos meus é a letra da consciência. Vejam só que quando a letra da consciência vai para a zona inferior, os processos inconscientes se afloram. E quando tem essa torção na zona inferior, a pessoa está sofrendo uma
pressão da qual ela não consegue se livrar de todas as maneiras. E, novamente, aqui, veja só, a escrita compensada, a zona superior se atrofia em detrimento da zona inferior. Aqui nós vemos uma faca que é sinal de agressividade. Veja só, a faca aqui é sinal de agressividade, é muito fácil. Novamente aqui, o S com o rabinho aqui, né? Alguns chamam de rabo do diabo, que é um S de consciência crítica, estreita e por aí vai. E quando o texto é indicativo do comportamento social e assinatura do comportamento íntimo, pessoal. Então, você tem que comparar como a pessoa se vê no seu comportamento íntimo em relação à sociedade. O que determina isso é a dimensão da escrita. E, repito, a dimensão da escrita é visto pelo tamanho da zona média. Resumindo, pelo tamanho das ovais, A e O. Não é da zona superior aqui, do T ao P. Esse não é o tamanho é feito pelas ovais. E se você comparar o tamanho das ovais aqui, olha o tamanho da oval do texto, do social, compare com o tamanho das ovais, da média das ovais do texto do íntimo dela, da assinatura, ser menor. Isso indica sentimento de inferioridade, introversão no plano pessoal. Ela está encolhida. E esse M aqui poderíamos trabalhar como ressentimentos profundos. Então, existe sim um sentimento de inferioridade muito grande. E alguns traços de mitomania. Mitomania é mania de mentir. Vejam que a mitomania, o que configura a mitomania é quando o traço final da palavra desce em curva em direção ao próximo. Olha aqui é um clássico tal de mitomania. Ele desce e vai em direção embaixo da outra palavra. Aqui não é mitomania, porque não vai em direção da próxima palavra. O Moretti fala em direção da próxima palavra e não fala de mitomania entre letras. Então, se aqui fosse para baixo, não seria mitomania. Outro detalhe importante a ser verificado é que, além de comparar a assinatura com o texto, o social e o íntimo, quanto mais você se compromete com o texto, mais você se aproxima do texto. Eu fiz vários inquéritos policiais, vários IPMs, e no rascunho eu não deixava espaço, deixava para o indiciado ou a pessoa investigada assinar, a testemunha assinar as folhas que haviam sido digitalizadas antes de passar o resultado final. E, normalmente, quem falava a verdade assinava perto do texto. Os comprometidos tinham por meio assinar longe do texto. Ou seja, essa distância que ela assina do texto indica medo, falta de comprometimento com muita coisa que ela escreveu. Resumindo, a grafologia pode sim mostrar algumas características. Essa mulher não é o monstro que estão pintando. Ela pode ter agredido o filho, pode ter participado, pode ter deixado o filho. São hipóteses que vão ser ou não confirmadas, mas grafologicamente existem sinais de agressividade, existem sinais de mentira, mas nada além de que relacione que ela é uma personalidade de risco. Eu pergunto a qualquer grafólogo que recebe esse tipo de escrita para analisar, para ver se vai contratar ou não ela numa empresa, contrataria, a maioria dos grafólogos que eu consultei, contrataria tranquilo. Ou seja, a alegação dela que ela pode estar num relacionamento abusivo pode ter algo de verdade. Não estou defendendo, não estou acusando ela. Nós estamos fazendo uma análise grafológica baseada naquilo, no que nós vimos. Uma pessoa, repetindo então, uma pessoa com sinais de mitomania, aqui repetido, olha só, um clássico da mitomania.
uma pessoa com alguns sinais de agressividade, uma pessoa uma pessoa egocêntrica, mas nada que extrapole o padrão. E detalhe importante, nada que extrapole o padrão, se vamos então pesquisar a vida anterior da morte do Henry, vamos perguntar às pessoas que conviviam com ela. Pergunte à pessoa que mais talvez esteja envolvida com ela emocionalmente, que era o ex-marido, o pai do Henry. O pai do Henry declara que ela era uma boa mãe. O pai do Henry, repito, declara que ele era uma boa mãe. Então, a escrita concorda com o que o pai do Henry diz. Uma pessoa cheia de defeitos, talvez por demais materialista, talvez por demais, talvez egocêntrica, mas nada dos exageros que estão dizendo dela. E nada das bobagens grafológicas que estão fazendo que escrita colada é premeditação e por aí vai. Bem, a gente se empolga quando começa a falar sobre análise grafológica, o grafólogo o grafólogo especialista em linguagem corporal não pode tentar se envolver e não pode ir na mão do que as pessoas acham. O crime foi horrendo, o crime foi horrível, ela foi provavelmente, com toda certeza, conivente, ela tem que ser punida. O marido, o Jairinho lá, tem que ser punido no rigor da lei. Quando estiverem condenados, que a justiça se faça e que o Henry possa descansar em paz e os grafólogos possam observar com mais tranquilidade. Nós temos bons grafólogos no Brasil, né? Com mais tranquilidade as escritas de pessoas como essa. Estamos aguardando a escrita do Dr. Jairinho para falar algumas considerações. Ao que tudo indica, vai ter muito pano para manga. Meu nome é Paulo Sérgio Camargo, eu quero agradecer vocês mais uma vez por estarem no meu canal do YouTube e qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar aqui para mim. Se quiserem dá um clique aqui no canto, nesse canto aí, se inscrevam no canal e, por favor, as opiniões são sempre bem-vindas, opiniões são sempre... Eu gosto de receber opiniões, as críticas são sempre pertinentes, mas aquelas ofensas, brigas, etc. E pior ainda, tem gente que escreve por que fulano de tal, político fulano de tal. Não... O canal é para ensinar e para aprender grafologia de uma maneira correta, certa. Então, aquelas opiniões que envolvem políticos, envolvem não sei o que lá, aqui não. Vocês me perdoem, mas eu deleto essas na hora. Se você quiser dar sugestões e críticas, são sempre bem-vindas. Meu nome é Paulo Sérgio Camargo. Em tempos de Covid, se cuide muito, use máscara, faça isolamento e por aí vai. É o que eu posso dizer. Até a próxima.